Eu sou a professora Lídia e na aula de número 2 da terceira série do ensino médio, a gente vai revisar alguns conceitos que foram lá da segunda série, que são eles calor, temperatura e lei zero da termodinâmica. Primeiro, para a gente falar desses conceitos, principalmente de calor, você tem que entender como que acontece ou como que está arranjada a matéria. Ou seja, como que as estruturas microscópicas estão organizadas para a partir daí a gente surgir para um conceito maior. Então, primeiro você tem que entender que a matéria é formada por várias partículas, a gente tem algumas partículas aí, no caso, a gente sabe que o átomo tem partículas menores, e essas partículas menores vão se subdividindo até a gente ter a chamada física quântica. Não vamos falar nisso, mas que você entenda que a matéria é formada por minúsculas partículas que vão se organizar aí. A partir daí a gente consegue tirar o conceito de calor. Então, se todo o material é feito por inúmeras partículas aí, a forma em que essas partículas estão organizadas podem influenciar nos seus estados, por exemplo, mas inclusive podem influenciar na quantidade de energia que esse corpo tem. Então, por exemplo, se a gente tem um material sólido, você verifica que esse arranjo ou a organização dessas partículas é de uma forma. No líquido, o arranjo ele acaba que mudando um pouco, no estado gasoso também, a distância entre essas partículas aumentou muito mais, e no estado de plasma muito mais ainda. Ou seja, nos estados, essa forma em que essas partículas desses materiais, e aí inclui todos os materiais, estão organizados, vai mudar dependendo do estado. E uma das coisas que pode influenciar nisso, por exemplo, é a energia que está presente nele, tendo em vista que essas partículas elas estão vibrando. Ou seja, elas estão em constante agitação. Então, dependendo do grau de energia, elas vão vibrar mais, elas podem vibrar menos, e a partir daí a gente pode tirar então o conceito de calor. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Imagine que a gente tem dois corpos, aí o corpo A e o corpo B. O corpo A está na cor azul e o corpo B na cor vermelha. Essas cores não necessariamente relacionam-se às suas temperaturas, porque geralmente a temperatura maior é mostrada como vermelho e a menor azul. Só compreenda que são corpos diferentes. Então imagine se você tem dois corpos diferentes. Como eu já falei, eles têm partículas menores e essas partículas estão vibrando. Se de repente o corpo A tem uma vibração muito maior do que o corpo B, então a gente vai dizer que ele tem muito mais energia, tendo em vista que tem uma energia que corresponde ao movimento dos corpos. Essa energia é chamada de energia cinética. Então, se ele vibra mais, ele tem mais energia. O que seria o conceito de calor? Compreendendo que essas partículas estão vibrando. O conceito de calor é a transferência de energia de um corpo que vibra mais, digamos assim, para um corpo que vibra menos. Ou seja, se ele vibra mais, ele tem uma temperatura maior. E se ele vibra menos, ele tem uma temperatura maior. O que vai acontecer? Se esses corpos estão no mesmo ambiente ou no mesmo recipiente, eles tendem a trocar calor entre si até ficarem com a mesma temperatura. Então, o que vai acontecer? O que tem mais energia, como eu já disse, o que vibra mais, ele vai transferir calor para o que tem menos energia. E esse processo de transferência, essa passagem, é o que a gente vai chamar de calor mesmo, essa transferência de energia. Então, a gente não diz que o calor está no corpo A e nem que o calor está no corpo B, mas sim que o calor é essa transferência de energia. E no caso seria energia térmica, porque a gente está falando de calor. E essa energia térmica, ela provém da energia cinética, que é lá do movimento das partículas. Você sabe que quando as partículas estão em grande movimento, a tendência é aquecer, daí a energia térmica. Então, grande vibração, muita energia. Se tem mais energia que um, vai transferir essa energia em forma de calor para um outro corpo. Esse processo de transferência é o calor mesmo. É por isso que ele está bem ali no meio, ele nem está no corpo A nem no corpo B, e sim nesse meio termo ali. E o conceito de temperatura, então, ele já foi explicado junto com o conceito de calor. Então, lembra que aquelas moléculas, elas estão vibrando ou elas estão movimentando-se? Esse grau de agitação é justamente a temperatura dos corpos. Então, ele é o grau de agitação, ou a gente pode chamar a energia cinética das moléculas em uma determinada quantidade de matéria. Tem um material ali, é feito por inúmeras partículas, essas partículas estão vibrando, e esse grau de vibração é a temperatura. Então, você pode medir exatamente em um corpo a temperatura, e se tem dois corpos no mesmo ambiente com temperaturas diferentes, vai ser transferido calor de um corpo para o outro. Essa passagem é o conceito de calor. E a energia,
E no caso, o conceito de temperatura é exatamente o que está mesmo nele ali. E esse número que pode ser medido, por exemplo, com um termômetro, ele vem dessa vibração natural das partículas. E aí a gente pode dizer se um corpo tá quente ou se um corpo é frio. Claro que isso é uma definição grotesca, mas é mais fácil de compreender. Isso depende de quê? Depende do grau de agitação, ou seja, com aquele número ali você consegue dizer se está quente ou se está frio. Essa noção é uma noção de temperatura. O interessante é que essa questão de calor, que pode ser medido, essa medição em temperatura, ela vai influenciar, por exemplo, nas mudanças de estado. Se eu tenho o mesmo objeto, por exemplo, a água, ele mostra ali em estado sólido, líquido e gasoso, essa porção de matéria, ela pode passar nos 3 estados. E uma das formas, não existe só uma, mas uma das formas de fazer isso, o corpo mudar, apesar de ser o mesmo material, mas ele mudar o seu estado, por exemplo, através do calor ou através de sua temperatura. Ou seja, se o corpo ele perde calor, ou seja, ele cede calor para um outro corpo, sua temperatura está diminuindo. E essa noção de diminuir ou aumentar pode influenciar ali na mudança de estado dele. Agora, qual é o valor? Aí depende, porque depende do material. Tem material que exige muito mais, tem a capacidade térmica muito maior, então vai mudar essa temperatura. Depende para cada material, mas o interessante é você analisar na escala, porque tem os valores para ponto, por exemplo, de fusão e de ebulição, que é essa mudança de estado ali. E quando que vai haver mesmo essa troca? Ou seja, essa transferência de calor vai passar de um para o outro? A primeira condição é que estejam a temperaturas diferentes. Se há uma temperatura diferente de B, então vai haver sim essa passagem. Como? Ou em que direção? Do maior para o menor, sempre do maior para o menor. O que tem um valor de temperatura maior, compreende-se que tem mais energia, então ele vai transferir essa energia para o de menor temperatura. Ou seja, essa passagem é o calor. E isso vai acontecer até que ponto? Até que os dois estejam à mesma temperatura. Então, a condição é que sejam temperaturas diferentes e o ponto de equilíbrio, que a gente chama aí o equilíbrio térmico, até os dois ficarem à mesma temperatura. Quando os dois estão à mesma temperatura, não há mais essa troca, essa transferência. E esse conceito de lei zero da termodinâmica, de onde que vem? Essa lei zero ela foi feita depois das outras, mas compreendeu-se que eram extremamente necessárias. Então, como já tinha as outras leis, a 1, a 2 e a 3, então chamou-se de lei zero, pelo fato de ser bem fundamental, bem importante. Então, o que se diz nela? Se tem um corpo A e esse corpo A está em equilíbrio com o corpo B, ou seja, com temperatura igual ao corpo B, e ele também está em temperatura corpo C, B e C também estão à mesma temperatura, isso é uma condição. Ou seja, se o B que está aí em cima, ele está em equilíbrio com A, ou seja, igual a A, e esse B que está aí em cima está em equilíbrio com C, ou seja, na mesma temperatura que C, a condição obrigatória é que A e C também estejam à mesma temperatura. Isso é chamado de lei zero da termodinâmica. Esse equilíbrio, mesmo que A e C não estejam em contato, mas se A estiver em contato com B e C também estiver em contato com B, não precisam eles estarem em contato para terem a mesma temperatura. Isso é a condição chamada de lei zero da termodinâmica, então, de modo que A, B e C teriam todos a mesma temperatura. Isso é chamado de lei zero da termodinâmica. E para finalizar, eu trouxe um conceito de radiação, que é bem importante, porque a gente pode analisar a radiação, que tem a ver com aquele espectro de cores, por exemplo, a gente pode analisar, e o calor também pode ser interpretado em forma de cores, né? Por exemplo, na área da medicina, a gente pode ter exames que em si analisam um determinado problema a partir das cores ou do espectro de radiação emitido por determinado corpo. Então, é possível se perceber também calor por meio das cores. Então, o que seria esse conceito de radiação de corpo negro voltado para o conceito de calor? Vai ser incidido radiação e os corpos, naturalmente, eles funcionam de que forma? Eles absorvem parte, refletem uma parte e transmitem outra parte. Agora, vai mudar muito do tipo de material, mas naturalmente ocorre dessa forma. Ele pode absorver, transmitir ou refletir. Um corpo chamado de negro, é um caso específico, seria mais ou menos o quê? Um corpo que não vai transmitir e nem refletir, ele vai absorver toda essa energia, e por absorver toda essa energia, ele é chamado de corpo negro, tendo em vista que para que se veja alguma coisa, inclusive a explicação da cor, para que se veja é necessário que
essa cor seja refletida, por exemplo. Mas se não reflete nada, aí você vê a ausência de cores, ou seja, não tem nada ali, você enxerga o negro, a cor preta. É por isso que o nome é chamado de radiação de corpo negro. E seria um corpo também chamado de corpo ideal, aquele corpo capaz de absorver todas as cores. É por isso, por exemplo, que as roupas pretas, elas tendem a aquecer mais, dá a impressão que aquece mais, ou seja, uma sensação térmica maior. Isso por quê? Porque ela absorve toda essa energia em forma de calor, ela não reflete. E por ter um pouco mais de energia, claro que dá uma sensação maior de calor, é uma definição real. Eu trouxe algumas questões para a gente fazer a análise. A primeira questão, ela relaciona-se ao conceito de temperatura, então bem importante, porque tratamos desse conceito ao longo da aula. Diz assim: assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Opção A energia que se transmite de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura. Então, essa energia que a gente viu é uma definição de calor e não de temperatura. B, é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Quanto mais agitadas as partículas do corpo, menor será a sua temperatura. C, é uma energia térmica em trânsito. Essa também é uma definição de calor. É uma forma de calor. Essa não está correta também. E a gente fica com duas opções, a B que eu já li e agora a E que eu vou ler. É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Quanto mais agitadas as partículas do corpo, maior sua temperatura. Tu verifica que B e E são questões extremamente parecidas e o que vai mudar é apenas uma palavra, que ela diz que quanto mais agitadas as partículas, em uma opção ele diz que é menor e na outra ele diz que é maior. Então a opção é que essa agitação sim, quanto maior a agitação, maior também a temperatura. Eu trouxe uma segunda questão, essa segunda relaciona-se àquele último conceito de corpo negro. Então diz assim: tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água, um aluminizado, chamado de corpo A, e outro negro, chamado de corpo N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra. Então vamos entender a ideia da questão. Tem dois corpos, um de alumínio, ou seja, falou de alumínio, você entende que ele tem uma capacidade de refletir muito grande, e um outro corpo que é negro, tem uma capacidade de absorver muito maior. Então o que vai acontecer? Esses dois corpos são colocados ao sol, ou seja, eles são expostos ao calor. E aí eles vão receber calor do sol, claro que tem uma temperatura muito maior. Então, eles vão estar recebendo calor. O que vai acontecer com esses dois corpos? Opção A. Ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual temperatura é maior. A B. As temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. C. Após 1 hora, a temperatura de N, lembrando que N é o negro, é maior do que a temperatura de A, que é o aluminizado. D. De início, a temperatura de A decresce, ou seja, diminui devido à reflexão e a de N aumenta. E a última, as temperaturas de N e de A, todas diminuem devido à evaporação. Qual seria a opção correta? Então, baseado no conceito de corpo negro, aquele corpo chamado de ideal, a opção correta é a opção C, que diz que após 1 hora a temperatura de N é maior do que a temperatura de A. Por que isso vai ocorrer? Lógico, se A é um corpo negro, um corpo chamado de ideal, a ideia é que ele absorve muito mais energia. E se ele absorve muito mais, a sua temperatura será maior. A gente encerra por aqui. Eu peço que você acesse a plataforma Eduque para ter acesso a esse e outros conteúdos também. Eu te espero aqui na próxima aula.